Oi, dando sequência aos vídeos sobre os dogmas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre o dogma Jesus ressuscitou dos mortos. E nós confessamos isso, nós professamos isso no nosso credo, que é a nossa confissão de fé, né? A gente diz lá, ressuscitou o terceiro dia. Esse dogma é o ponto central da nossa doutrina cristã, tá? É o princípio e fonte também da nossa futura ressurreição, né? Porque isso aconteceu é que a gente pode acreditar que também estaremos com Deus no reino dos céus, ressuscitados, tá bom? Eu quero ler uma frase para vocês que está em Coríntios, que demonstra a importância e como isso é o nosso ponto central da nossa fé, tá? Se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. E a ressurreição de Cristo confirma também tudo o que ele foi, tudo que ele fez, tudo que ele pregou durante o tempo na terra dele. Além do mais, esse é o ápice da prova da divindade de Jesus. A gente falou em outros vídeos sobre fatos que Jesus realizou que provavam a divindade dele, mas nenhum é maior do que a ressurreição, né? Esse é o apogeu da divindade dele, a ressurreição, tá bom? E o mistério da ressurreição de Jesus também teve manifestações reais, físicas, e quem propagou isso pelo mundo foram os apóstolos, que foram as pessoas que viram, né? Teve outras pessoas que viram, mas eles foram os grandes responsáveis por levar esse fato, o fato verídico, e espalhar isso pelo mundo. São Paulo, quando já estava convertido a caminho de Damasco, lá pelo ano mais ou menos de 56, ele mesmo fala e atesta sobre isso. Eu vou ler um pedacinho do que ele fala. Eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E aí depois, lá no final, ele fala o seguinte: muitos viram, alguns já adormeceram. Ele apareceu em seguida para os apóstolos e por último, depois de todos, foi visto por mim também. Então a gente pode lembrar também do famoso São Tomé, né, que depois a gente usa tanto para dizer que tem que ver para crer. São Tomé, quando Jesus aparece a primeira vez, ele não estava entre os 12. Até penso, né, que eu também ia duvidar, né? Todo mundo viu, menos eu, né? Bem logo na hora que eu não estava. E aí depois São Tomé volta e Jesus aparece para ele e São Tomé coloca o dedo na chaga de Jesus, né? Então ele viu para crer. Os apóstolos eram testemunho de Cristo e davam esse testemunho por onde passavam, porque eles tinham bebido e comido com Jesus, né? Jesus ficou 40 dias depois, né, com eles, manifestando e provando essa ressurreição. E são muitas as passagens dos evangelhos que nos atestam isso. Eu, particularmente, gosto das passagens que estão nos Atos dos Apóstolos. Eu separei duas aqui para vocês, tá bom? Que é o seguinte: matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas. E o nosso Deus, o Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Então tem dentro dos evangelhos também, mas os Atos dos Apóstolos traz essas passagens, tá? E aqui, gente, uma coisa importante que tem que ser dita é que Jesus não ressuscita para voltar à terra, né? Como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com outro jovem que ele ressuscitou, com o filho de Naim. Não, ele passa do estado de morte para a vida do além, né? Então, ele vai além do tempo e do espaço. E esse foi um fato, agora aqui um momento cultural, esse foi um fato que fez com que os antigos tivessem muita dificuldade na compreensão do mistério da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque antes as pessoas acreditavam que o corpo era como se fosse uma prisão, né? O corpo era uma coisa ruim. Então, por que alguém que foi libertado da coisa ruim voltaria novamente para essa prisão? Tá? Algumas pessoas que foram convertidas, inclusive Tertuliano, depois da conversão dele, ele olhava e dizia: eu mesmo ria da ressurreição de Cristo, eu mesmo não acreditava nisso. Tá? Esse conceito platônico do corpo sempre, desde o começo da igreja, foi algo que os apóstolos travaram uma luta contra e contestaram
Porque era essa a mentalidade das pessoas antigamente, né? Esse conceito de que o corpo era uma coisa ruim. Então isso era um castigo e não um prêmio. A ressurreição para eles era um castigo e não um prêmio, tá bom? E o cristianismo vem para quebrar esse dualismo platônico. Isso é uma coisa bem importante para a gente entender, tá bom? Bom, a ressurreição de Jesus é um fato histórico inegável, tá? E ela foi a base, a coragem, o ânimo e a força dos apóstolos. Tá? Foi com a certeza da ressurreição que eles conseguiram rodar o mundo e difundir e propagar a nossa fé cristã, tá bom? Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Um abraço.